Oi gente, tudo bom? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje o vídeo é uma resenha muito especial, que é nada mais, nada menos do que a paleta Soft Glam da Anastasia, um clássico da marca. Bom, eu confesso que eu sou muito fã da marca. Eu sempre tive muita vontade, muita curiosidade de testar as sombras da Anastasia. Porém, a Anastasia Beverly Hills, pra quem não sabe, é uma marca gringa, né? E ela não é vendida aqui no Brasil. Então é um pouco difícil da gente ter acesso a esses produtos, né? Normalmente a gente tem que achar aí em lojinhas de maquiagens importadas, porque definitivamente nas lojas brasileiras a gente não encontra nenhum tipo de produto da marca, tá? E foi então que eu tenho uma amiga que ela morou fora do Brasil e ela comprou essa paletinha e ela usou a coisa de 2 ou 3 vezes e eu perguntei pra ela se ela tava a fim de me vender, que eu já tava querendo há um tempo comprar uma paletinha da Anastasia e ela topou. Então, Dé, um super beijo pra você, muito obrigada, amiga, por ter me vendido essa paleta, eu fiquei muito feliz. E eu já usei essa paleta uma vez pra testar, porque eu tava muito curiosa, mas eu achei que seria justo de eu vir falar um pouquinho mais sobre essa maravilhosidade aqui dessa paleta. Tem esses tons aqui maravilhosos, é uma paleta bem neutra, né? Eu sou apaixonada por tons neutros, é uma paleta que com certeza eu vou usar bastante. E a Anastasia, gente, pra quem não sabe, as fórmulas de sombras deles são muito conhecidas por terem sombras muito macias e muito pigmentadas. Então essa daqui é a embalagem da paleta, ela vem nesse material super aveludado, a coisa mais gostosa. E aqui dentro, ó, a gente tem, as sombras e vem com um espelho, que eu confesso que eu não acho que seja dos melhores espelhos. Vem com um pincel duplo, aqui desse lado é um pincel de aplicar sombras e desse lado aqui um pincel de esfumar. Aqui a gente tem 14 sombras, algumas sombras mates e outras sombras cintilantes, tá? E eu vou fazer um swatch aqui pra vocês, ó, das sombras mates. De sombras mates a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tons opacos. Então eu fiz um swatch aqui, ó, no dorso da minha mão pra vocês verem um pouquinho das sombras mates até essa daqui. E agora eu vou colocar essas daqui no dorso da minha mão pra vocês verem. Essas sombras clarinhas me surpreenderam, porque mesmo claras, elas são bem pigmentadas, sabe? Elas não ficam aquela sombra conforme você espalha assim no dorso da mão, elas somem, sabe? Bom, aqui temos os swatches dessa sombra aqui mate para essas daqui. Olha o tanto que essas sombras são pigmentadas. Gente, olha os meus dedos. Isso que eu limpei com papel higiênico e não sai. Olha isso. Vocês não têm noção a maciez dessas sombras. É tipo algo muito único, assim, muito diferente. Bom, e aqui nós temos todas as sombras shimmers, né? As sombras cintilantes da paleta. E eu confesso que eu fiquei bem surpresa, porque elas também são sombras muito macias. Elas entregam bastante brilho, ignorem o preto aqui que eu não consegui tirar aqui do dorso da minha mão. Mas basicamente esses são os swatches das sombras cintilantes. Olha o tanto que elas brilham, eu amei. Bom, gente, basicamente vamos fazer uma maquiagem com essa paleta que eu tô muito ansiosa. E eu vou usar o próprio pincelzinho, ó, que veio dentro da paleta. Normalmente esses pincéis não são dos melhores, assim, a gente sabe, né? Mas eu não testei esse pincel ainda, eu vou usar ele pra ver qual que é a dele, tá? Bom, a minha pálpebra não tem praticamente nada, só um pouquinho de iluminador aqui no cantinho interno. E pra preparar a minha pálpebra hoje, eu vou usar o Paint Pot da MAC na cor Pentally. Normalmente eu utilizo ou Paint Pot ou um corretivo, um restinho de base mesmo, pra deixar essa região aqui um pouco mais uniforme, pra sombras ficarem também mais pigmentadas, tá? Então eu vou utilizar praticamente do jeito que eu sempre uso. Eu estou pensando aqui em o que eu vou fazer. Acho que hoje eu vou fazer um olho um pouco mais dramático, tá? Com essa paleta pra gente aproveitar esses tons aqui belíssimos. Bom, eu vou começar utilizando esse tonzinho aqui mais claro da paleta. Ele não é 100% mate, tá? Eu percebo que ele tem uma leve cintilância quando eu fiz o swatch. Gente, vocês não estão entendendo. Eu queria mostrar pra vocês o tanto que essa paleta... Olha isso, gente. Parece um giz. Jesus amado. Gente, essa paleta, ela esfarela demais. E isso se dá justamente porque a sombra, ela é muito macia, né? Eu acho que vale lembrar que isso não é um defeito, tá? É uma característica da fórmula da sombra. Não tem nada de errado com isso. Enfim, com essa sombra aqui mais clarinha, eu tive que tirar um pouco do excesso do meu pincel, que tá inclusive sujo, senão ia acabar caindo tudo aqui na minha pele. Bom, vou aplicar essa sombra aqui, ó, no cantinho interno dos meus olhos.
E esse pincel, gente, ele é levemente piniquento, mas ele é bem fofo, assim, bem macio. Eu sinto que ele dá uma pinicadinha, assim, na minha pálpebra, sabe? Me incomoda um pouco. Bom, agora eu vou pegar esse tom aqui, que é o Rustic. É um tom de marrom mais intermediário, assim. E eu vou vir com outro ladinho do pincel, que é a parte de aplicar sombra, tá? Ele é mais fofinho. Gente, essa paleta, ela é extremamente macia. Por que ela me lembra até um pouco? A textura dessa sombra me lembra um pouquinho giz. Olha o tanto que essa sombra é pigmentada, gente. Agora, ó, com outro ladinho aqui do pincel, eu vou dar uma esfumada. E uma coisa que eu percebi nessa sombra é que quando você olha ela aqui na paleta, ela parece ser bem neutra. Só quando você esfuma, eu percebo que ela abre um pouco para um tom quente, sabe? E eu tô tendo zero dificuldade em esfumar. É uma sombra assim que ela praticamente se esfuma sozinha. E ó, com o restinho que tá aqui no pincel, nem peguei mais produto. Eu vou adicionar um pouquinho aqui no cantinho externo até o meio, aqui abaixo dos meus olhos. Bom, agora, gente, eu vou vir com esse tom aqui, ó. Tô na dúvida, eu quero alguma coisa um pouco mais avermelhada, sabe? Tô na dúvida se eu pego esse ou se eu pego esse daqui, que é um vinho um pouco mais escuro. Esse daqui é mais aberto. Eu acho que eu vou fazer uma misturinha das duas. E vou tentar dar uma intensificada pra gente ver se elas constroem bem camadas, assim. Se elas não vão se misturar e virar tudo uma coisa só. Gente do céu. Vocês não estão entendendo o que é a pigmentação dessa sombra. Se você que tá aí assistindo esse vídeo tem alguma sombra da Anastasia ou tem essa paletinha Soft Glam, me conta aqui embaixo o que vocês acham. Porque eu tô literalmente, assim, impressionada com a pigmentação e a maciez dessa sombra. É uma coisa assim, eu nunca vi igual. Ó, vou voltar com a bundinha do pincel, dei uma limpadinha aqui na toalha e vou esfumar as transições, tá? Bom, gente, basicamente vocês estão percebendo que eu tô fazendo o olho inteiro com esse pincel, né? Com o lado de aplicar sombra e o lado de esfumar. Voltar, dei uma limpadinha aqui na toalhinha. Vou voltar com a parte de aplicar sombras e eu vou pegar um pouco do preto. Vamos ver, né? Que o preto sempre é um mistério, né, gente? Às vezes não é muito preto, mas olha isso. Ele praticamente tingiu as cerdas do meu pincel. Vamos com cautela. Eu vou fazer só... Aff, Maria. Eu encostei o pincel, olha isso. Olha isso. Ah, tem que ter cuidado, hein? Eu vou tirar um pouco, ó, do excesso na toalhinha pra conseguir esfumar isso aqui, menina. Eu tô chocada, vocês não estão entendendo. Tô fazendo só aqui no cantinho externo, ó. Tá vendo que eu tô aplicando ele meio que na diagonal? É só pra dar uma leve escurecidinha aqui, tá? Aqui na raiz dos cílios e trazendo ele bem aos pouquinhos, sem ultrapassar o côncavo, tá? Com o pretinho aplicado, vou vir com a partezinha de esfumar e vou trabalhar um pouquinho melhor aqui, ó, esse meu esfumadinho. Então, eu vou trabalhando aqui em movimentos circulares bem curtinhos, porque tem sombra mais escura aqui. Então, se eu fizer movimentos circulares muito grandes, eu vou acabar alastrando essa sombra, tá? E aí, aos poucos, eu vou trazendo o restinho aqui pra dentro. O restinho do preto que ficou no pincel. Gente, isso que eu limpei o meu pincel na toalhinha, tá? E ainda tem produto aqui. O que vocês estão achando? Me contem aqui embaixo o que vocês estão achando dessa paleta. Vocês estão tão passadas assim quanto eu, porque eu tô sem palavras. Agora, vamos adicionar um brilho, né? Não pode faltar um brilho nesse olho, já que a gente tá testando. Vamos testar as sombras brilhantes também. Eu vou adicionar esse daqui no cantinho interno dos meus olhos, este daqui no meiozinho. Então, vou aproveitar que ele já tá aqui. E aí, com o próprio dedinho, ó, eu vou esfumando, levando ela aqui um pouquinho pra dentro. E aí, com esse tomzinho aqui, ó, eu vou pegar bem pouquinho aqui no meu dedo e eu vou colocar no cantinho interno. O meu dedo, gente, ele é gordinho, então corre o risco de eu acabar invadindo um pouco aqui de onde não deveria, sabe? Bom, gente, vamos lá. Caiu um pouco de sombra aqui na minha pele. Ainda bem que minha pele está selada. Vou dar uma varridinha aqui, ó, com o pincel de blush. Aí vou voltar, ó, com o pincel a partezinha de esfumar e dar uma esfumada aqui na parte de cima dessas sombras para dar uma unificada aqui nessa galera. Bom, gente, este é o resultado final desta maquiagem, deste olhinho. E vamos agora às considerações
sobre a paletinha. Bom, eu confesso pra vocês que as minhas expectativas com relação às sombras da Anastasia eram super altas mesmo. Afinal, não é uma paleta barata, tá? Ela custa aí por volta, eu entrei no site da Anastasia agora, eu vi que eles entregam no Brasil, e a paleta custa por volta de R$300, 280, sem o frete, claro. Bom, a paleta é muito bonita, eu particularmente amei a escolha das cores. Acho que é possível aqui a gente criar inúmeros looks. É uma paleta que tem uma embalagem maravilhosa, com esse tecido aqui bem aveludado. Vem um espelho, apesar de eu não ter gostado da qualidade do espelho, eu achei a qualidade, sei lá, meio ruim. Mas as sombras, elas me surpreenderam do início ao fim. Particularmente, eu arrisco dizer que eu gostei mais das sombras mates do que das sombras cintilantes. Me surpreendi muito com a entrega de pigmentação dessa paleta. E as sombras cintilantes, eu achei elas muito boas também, porém, quando você vai esfumar, eu sinto que ela perde um pouco do brilho e da intensidade nos olhos, sabe? Mas são sombras também muito bonitas. O pincelzinho que veio na paleta, normalmente os pincéis não são tão bons, né? Apesar do pincel ser um pouco piniquento, é um pincel bom, de qualidade, esfuma muito bem, são pincéis de cerdas sintéticas e mesmo assim o pincel entregou praticamente toda a pigmentação das cores dessas sombras. Um bom pincel deu conta do recado. No geral, gente, eu vou falar pra vocês que eu amei e com certeza eu quero comprar mais paletas de sombras da Anastasia, porque assim, eu tô encantada com essa fórmula. Bom, paleta aprovadíssima, vocês vão me ver usando muito aqui nos tutoriais aqui no canal e com certeza é uma paleta que eu vou usar bastante também profissionalmente nas minhas clientes. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês têm algum produto ou alguma paletinha de sombra da Anastasia, comenta aqui embaixo o que você acha dos produtos da marca, qual que é a sua opinião, você levaria em consideração comprar uma paleta dessa mesmo não vendendo no Brasil? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o seu like, vai lá me seguir no Instagram também, que é o @bsribeiro, pra mais conteúdo por lá também. E um super beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!